Olá, gente, tudo bem? Nós somos o canal Educação Simplificada, um canal dedicado exclusivamente a cursos e também a assuntos educacionais. E hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de espanhol. Eu sou o professor Gerson de Oliveira e hoje nós vamos dar continuidade estudando os verbos ser e estar. Se você está aqui pela primeira vez nesse canal ou pesquisou o assunto, saiba que esse é um curso inteiramente grátis que pode proporcionar um certificado. Então, clica na etiqueta aí em cima no seu vídeo que você vai entender como funciona esse curso e como fazer para conseguir certificado. Então, vamos continuar a aula. Então, gente, dando continuidade à nossa sequência de aulas sobre pronomes e os verbos ser e estar, nós vamos iniciar então o processo de como conjugar verbos. Nós, quando estamos estudando espanhol, a gente sempre inicia pelo verbo ser e estar, porque são verbos que a gente utiliza muito em conversas iniciais. Então, o interessante também é porque a forma como a gente vai aprender a conjugar o verbo ser e estar é a mesma forma de conjugar muitos outros verbos. Então, eu quero destacar para vocês como é a estrutura para se conjugar verbos, para que depois a gente utilize esse conhecimento para conjugar outros verbos muito importantes também. A primeira coisa que nós vamos ver é que há uma divisão para se conjugar muito parecido com a língua portuguesa. Por exemplo, nós já estudamos os pronomes, então você vai ver só a sequência. Eu vou ter o yo, vou ter o tu e vou ter em seguida ele, ella e usted. Esses três vão ter a mesma conjugação. Depois eu tenho nosotros e nosotras. Depois eu tenho vosotros e vosotras, lembrando que vosotros e vosotras somente na região da Espanha. Depois eu tenho mais três com a mesma conjugação, que é ellos, ellas e ustedes, que a gente já viu a tradução na aula anterior. Se você não viu, retorne no canal e dê uma olhadinha, ou então clique na etiqueta que está no seu vídeo. Em espanhol, então, nós iremos conjugar da seguinte forma: yo soy, sim, eu sou, yo soy. Tu eres, sim, tu eres. Él, ella o usted es. Nosotros somos, vosotros sois, ellos, ellas e ustedes son. Então, muito parecido com o português, tá certo? Bem simples, tá? Agora tem uma coisa que a gente não pode esquecer, lembra? O pronome vos, que em muitos países não se utiliza tu, utiliza-se vos. Gente, o que eu vou explicar aqui para vocês é o que vocês vão utilizar em todo e qualquer verbo que esteja conjugado no presente. Como é que eu faço para conjugar o vos? Não vai ser igual ao tu, você está vendo? Tu eres. Por exemplo, eu quero dizer que alguém é simpático. Em espanhol eu digo tu eres simpático ou tu eres muy simpático. Já nos países que falam vos, não vai ser vos eres. Então, como é que eu conjugo? Olha só que coisa simples. A primeira coisa que eu vou utilizar é colocar a mesma conjugação do vosotros. Vocês estão vendo? Ó? Pego lá o vosotros sois e coloco lá no vos. Depois disso, eu vou tirar o i. Tá vendo? Eu vou pegar a conjugação do vosotros de qualquer verbo. Eu estou usando o verbo ser, mas você vai poder utilizar em qualquer verbo. E vou tirar o i. Olha como é que vai ficar. Vos sos. Gente, isso vai funcionar para qualquer verbo, independentemente se ele vai ser regular ou irregular, tá certo? Então, só recapitulando, eu vou utilizar a mesma conjugação do vosotros e vou tirar o i, pronto, já estou conjugado no vos, certo? Outra coisa muito importante, gente, que a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente está iniciando o estudo espanhol, a gente acha que é tudo muito parecido, né? E a gente começa então a falar o tão falado portunhol. Uma das frases muito utilizada é tu és em espanhol. Lembre-se, não existe tu és, certo? Tu és é em português, em espanhol é tu eres, sim? Tu eres. E eu vou mostrar para a gente agora algumas frases para você ver como funciona no dia a dia o verbo ser. Por ejemplo, yo soy brasileño, ¿sí? Yo soy. Tu eres simpática, ou então se for em países que utilizam você ou vos sos simpática. Ella es médica, ¿sí? Ella es médica.
Nosotros somos abogados. Abogado, gente, é advogado, tá certo? Vosotras sois tímidas. Lembrando que está em vermelho porque só é utilizado na Espanha. Ustedes são buenos professores. Então, gente, o pronome, o verbo ser, você percebe que ele é muito utilizado para início de conversa, um bate-papo, certo? Outra curiosidade também no espanhol, gente, é que se eu quiser, eu não preciso utilizar o pronome. Pela conjugação do verbo, eu já sei que pessoa está falando. Então, perceba só, eu vou apagar aqui alguns pronomes para você perceber como vai continuar o mesmo sentido. Olha só. Ó, sou brasileiro. Eu já sei que esse sou só pode ser eu. Ó, eres simpática. Eu sei que esse eres simpática, eu estou falando para tu. Sou simpática. Eu sei que esse sos é vos, certo? Somos abogados. Eu sei que esse somos sempre concorda com nós outros. Sois tímidas. Eu sei que esse sois combina com vosotros ou vosotras. Então, é bem simples o verbo ser e a gente vai utilizar muito, tá ok? Então, esse é o verbo ser. Gente, dando continuidade, nós vamos agora para o verbo estar. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui desse verbo. Esse verbo é muito importante porque existe uma metodologia para você aprender todos os verbos regulares, conjugá-los a partir desse verbo. Então, o verbo ser é muito importante, mas eu vou destacar o verbo estar porque é uma técnica para a gente aprender vários verbos depois de estudar o verbo estar. Então, em um outro vídeo, provavelmente na próxima semana, a gente irá postar um vídeo sobre outros verbos e nós teremos como base a conjugação do verbo estar. Então, eu aconselho você a prestar bastante atenção. Se você tem costume de anotar, anote tudo que a gente vai falar sobre o verbo estar. A gente vai iniciar como a gente iniciou no verbo ser, como eu falei, qualquer tipo de conjugação verbal, a gente vai utilizar esse esquema que eu estou utilizando, o yo, tu, ele, ella e usted juntos, nosotros e nosotras, vosotros e vosotras, e ellos, ellas e ustedes também em uma única conjugação. Então vamos começar. O verbo estar, yo estoy, sim, estoy. Gente, deixa eu falar de uma curiosidade. Em alguns países esse S ele se transforma em uma espécie de um R. No lugar de falar yo estoy, eles vão dizer yo estoy, certo? Então, algumas regiões da Espanha, alguns países da América do Sul fazem isso, certo? É um tipo de curiosidade, particularmente eu acho bonito, certo? Então você pode escolher usar estoy ou estoy. Você vai escolher ao longo do seu estudo, ao longo da sua conversa. Então, você diz yo estoy. Tu, lembra que o tu tem acento, tá certo? Tu estás, sim? Estás. Ele, ella e usted está. Uma curiosidade, gente, é que o verbo estar, ele, como eu já falei, ele vai ajudar a gente a conjugar muita coisa. Então, a primeira coisa que vocês devem perceber é que entre a conjugação do tu e a conjugação do ele, e usted, geralmente, em quase todos os verbos, a diferença vai ser esse S. No tu vai terminar em S e na outra conjugação não vai ter o S. Você vai somente suprimir esse S que vai estar conjugado. É algo muito importante porque depois nós vamos estudar um assunto sobre uma conversa formal e informal para a gente saber se o verbo terminou em S, geralmente é uma conversa informal. Se o verbo não tem S, termina em vogal, geralmente é uma conversa formal, tá certo? Nosotros estamos, como português, vosotros estáis, ellos, ellas e ustedes están. Então, bem simples o verbo, tá certo? E a gente não pode esquecer do você, lembra você? Utilização do pronome vos. O vos, você deve lembrar que a gente, para conjugar o verbo no pronome vos, eu vou utilizar sempre o verbo conjugado lá no vosotros. Ou seja, eu vou pegar aqui o estáis, certo? E depois eu vou retirar a letra I em qualquer situação. Curiosidade é que se eu fizer isso, o vosotro, o voceu aqui, vai ficar exatamente igual ao tu, ou seja, tu estás e vos estás. É um dos únicos verbos que isso vai acontecer. Tanto o tu como o vos vão ser conjugados exatamente iguais.
Gente, então vamos continuar vendo algumas frases em espanhol sobre o verbo estar. Eu vou lançar um desafio, tá certo? Para você comentar aí no vídeo frases que você possa criar usando o verbo ser e o verbo estar, a aula de hoje, juntamente com os pronomes. Você pode pesquisar na internet adjetivos, substantivos que completem a frase. Por exemplo, yo estoy en la escuela, certo? Você vai colocar a frase aí nos comentários do vídeo, tá certo? Por exemplo, yo soy estudiante, yo soy professor de inglês, tá certo? O desafio então de hoje vai você comentar frases em espanhol, porque isso já vai te ajudar a perceber o quanto você está evoluindo, quanto você está aprendendo, e a pesquisa do substantivo do adjetivo vai te ajudar muito mesmo a adquirir vocabulário. Então, iniciando aqui, yo estoy cansado, sim, yo estoy cansado, lembrando que o yo tem, você pode escolher yo, show, a gente já estudou sobre isso na aula sobre o alfabeto. Tu estás muy elegante, ou vos estás muy elegante, certo? Tu com acento sempre, e curiosidade que o tu e o vos, nesse caso, no verbo estar, teve a mesma conjugação. Ele está em sua casa, sim? Ele está em sua casa, ele com acento, o ele sem acento seria o nosso artigo O, por isso que tem que ter o acento nesse caso. Nosotras estamos nerviosas, sim? Nosotras estamos nerviosas. Na Espanha, vosotros estáis trabajando mucho. Vosotros estáis trabajando mucho. Ellos están viajando. Ellos están viajando. Certo? J. Sondier. Uma curiosidade é que você já deve ter ouvido falar, né? Que em espanhol existe mucho e muy, que os dois significam muito. A gente vai ter uma aula só sobre eles, mas eu quero logo ajudar vocês em o seguinte. O mucho, gente, ele sempre virá no final de frase. Não existe frase que termine com muy, por exemplo. Certo? Então, é uma das regras. Toda vez que você fizer uma frase que vai terminar em muito em português, em espanhol vai ser mucho, certo? Mas o mucho vai ser usado em outras ocasiões, no começo de frase, no meio de frase, mas essa é uma das regras que você vai guardar. Se você precisar colocar muito, e esse muito vai ser a última palavra de uma frase, então pode botar mucho sem medo de errar. E muy, uma das regras, ele vem sempre acompanhando uma característica. A gente vai chamar de adjetivo formalmente, mas para ficar mais simples para qualquer pessoa que está vendo esse vídeo, que ainda não sabe o que é adjetivo, você vai colocar muy sempre diante de uma característica, ou boa ou má de uma pessoa. Por isso que aí estás muy elegante, porque elegante é uma característica da pessoa, tá certo? Eu espero que a gente esteja ajudando demais vocês, esse é o nosso objetivo. Por isso, continua assistindo esses vídeos, compartilhe essa ideia e continue a nos dar feedback, o que vocês estão achando das aulas, tá certo? E até a próxima. E não se esqueçam, o desafio é escrever em espanhol nos comentários desse vídeo. Então, gente, mais uma missão cumprida, mais uma aula que a gente tentou explicar o mais didático possível, de uma forma que você consiga compreender. Espero demais que a gente possa estar ajudando, até porque essa é a nossa vontade, esse é o nosso principal objetivo, ajudar você que encontrou o canal e está com vontade de estudar a língua espanhola. Eu espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de fazer a avaliação da aula. Nos comentários também, coloca o que você gostaria que tivesse na aula. Não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para que você receba as notificações, certo? E até a próxima aula.